Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um de nós. Nós então vamos fazer uma reflexão hoje a respeito de doenças, que é uma alerta para a mudança. No livro Seara do Bem, escrito pelo espírito Antônio Tonini, ditado então a Antônio Ferraz, ele, no seu capítulo 20, nos alerta de que a medicina espiritual considera a saúde como a exteriorização do equilíbrio interior que alguém tem alcançado mediante a perfeita comunhão com as leis divinas. Então, aquele que consegue conviver harmonicamente com as leis de Deus, ele vai demonstrar o seu equilíbrio, a sua saúde. Ele diz também que já a enfermidade representa o extravasamento, o expurgo dos desequilíbrios mentais por parte de quem ainda insiste em andar pelo caminho errado e contrariar os sábios desígnios de Deus. Então, a doença seria uma demonstração de que nós ainda não estamos vivenciando de forma plena as leis divinas. É evidente que nós, ao estarmos doentes, pode essa doença que se manifesta ter outros comprometimentos, além daquele da nossa vivência de hoje. A ciência também vem dizer que não existem doentes, existem doentes, não existem doenças. Ela vem então afirmar o que diz no livro Seara do Bem. Porque a pessoa que está em um estado doentio, a sua mente fica viciosa. E aí ela vai fazer o quê? Vai gerar enfermidades. E essas enfermidades, em geral, elas significam um aviso de que da própria natureza. E esse aviso tem o propósito de barrar um processo muito rápido que está sendo desenvolvido por nós, que pode até nos levar a uma destruição. Se nós não escutarmos esses avisos, se os desconsiderarmos, nós podemos ser submetidos a desagradáveis sensações, que vão transformar então a nossa existência e vão nos trazer muitas amarguras. Então é preciso que nós estejamos atentos para os sinais que a natureza nos dá de que nós não estamos indo pelo melhor caminho. E que então nós temos que repensar a nossa caminhada, nos voltarmos para dentro de nós e decidirmos nos melhorar, decidirmos fazer a nossa reforma íntima, para que possamos conseguir uma vida mais equilibrada, mais tranquila. Então, a doença vai ser sempre uma alerta para nós mudarmos o nosso comportamento. Nós poderemos dizer, mas se eu estou doente porque eu não fiz nada nessa encarnação que possa me levar a ter determinada doença. Eu tenho que verificar. Eu não abusei da mesa, não abusei com exercícios excessivos, não abusei não dormindo, não abusei trabalhando excessivamente, forçando o meu organismo e com isso trazendo algum desequilíbrio para ele. Que aparentemente nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Por que eu estou com problema de estômago, com problema de fígado?
Será que eu não abusei de alguma forma com algum alimento? Ou será que eu não sou daquelas pessoas que acham que estou sempre doente, então eu vou tomar um remédio? E tomo aqueles remédios que a televisão divulga, que o vizinho diz que é bom, que a amiga já tomou. E nem sempre faz bem para o nosso organismo. Nós temos que ter o cuidado de nos tratarmos. Precisamos, vamos nos tratar. Mas que a medicação que a gente tome seja aquela indicada pelo profissional, que estudou muito para nos dizer o que seria bom naquela circunstância. Então nós não podemos buscar a solução assim de uma forma muito despreocupada. Nós temos que nos preocupar que o nosso corpo físico nos foi dado nessa encarnação, para que o nosso espírito possa, para que nós espíritos possamos, com a ajuda deste corpo físico, nos melhorarmos. Sempre evoluirmos cada vez mais, porque nós somos um espírito encarnado, então nós somos espíritos. Só que estamos encarnados, e estamos encarnados justamente para resgatar todos os comprometimentos que nós tivemos no passado. Então, se nós estivermos com uma determinada doença, que não há porquê, nós não fizemos nada que pudesse trazê-la, provavelmente ela seja comprometimento de vidas anteriores. Então nós podemos dizer, é uma prova? É uma prova. Pode ser uma expiação? Pode ser uma expiação. Mas isso não quer dizer que nós não possamos melhorar, que nós não possamos minimizar esse sofrimento. Podemos até conseguir, em parte, a cura. Como? Pelo nosso trabalho no bem, pelo exercício nosso de nos reformularmos, de vermos quais são os defeitos que nós temos. Temos que reconhecer as nossas qualidades também. Nós temos que buscar os nossos defeitos e ver quais os que nós podemos trabalhar mais rapidamente. Nós, nos dedicando ao bem, ao amor, ao próximo, nós vamos conseguir minorar o sofrimento. Vamos conseguir fazer com que aquela prova de muito sacrifício, ela possa ser diminuída. Por quê? Porque eu me dediquei ao bem. E de me dedicando ao bem, eu conquistei a minha melhora. Eu estou mais equilibrada. E estando mais equilibrada, eu estarei livre de muitos sofrimentos. Então, para a doutrina espírita, que considera a criatura, o ser humano, de forma integral, a saúde é um estado de bem-estar completo. Então, a doutrina espírita analisa a doença como consequência do que nós já falamos, de ações cometidas por nós em outras encarnações e até mesmo nesta encarnação. Ela vem nos esclarecer que quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais nós vamos aprender que amar é o mais importante. E que, como disse Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu conseguir começar a trabalhar em mim o amor, eu vou dar um passo maior. Eu vou minimizar aqueles sofrimentos pelos quais eu devo passar. Isso acontece porque se nós conseguirmos nos melhorar, a nossa alma ela vai se sentir mais vitalizada, o nosso organismo mais vitalizado e a nossa alma mais equilibrada. E nós estando com uma vitalidade maior,
nós seremos menos atingidos pelas doenças. Porque nós sabemos que vivendo num mundo de provas e expiações como é o nosso, nós temos que passar por determinadas dificuldades para podermos dar um passo à frente. Então, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos libertando. E vamos, então, nos livrando de expiações maiores, mais severas, dessas provas também muito severas, e vamos, então, conseguir um estado de saúde mais permanente. E nós nos libertando do mal que nós ainda trazemos dentro de nós vamos encontrar, como espírito encarnado, a fórmula para nós não adoecermos mais. Então, à medida que nós formos evoluindo, que nós formos nos tornando mais perfeitos, nós vamos para mundos mais perfeitos, inclusive, e não vamos enfrentar o estado de doença, porque nós já temos o equilíbrio suficiente para nos mantermos sadios. Então, as enfermidades, elas não acontecem por acaso. Elas são consequência de maus pensamentos nossos ou de maus sentimentos. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é uma energia muito poderosa e que assim como o nosso pensamento atinge os outros, atinge a nós também. Né? Os fluidos que nós temos em torno de nós e dentro de nós vão ser atingidos ou pelo bem que nós desejamos ao outro, a forma equilibrada que nós vivemos, vamos então ter em torno de nós e dentro de nós fluidos positivos que vão nos ajudar a não adoecer. Agora, se nós cultivarmos o mal, nós vamos contaminar negativamente esses fluidos e vai acontecer o quê? Nós somos uma usina de fluidos, então nós vamos nos contaminar com o mal, assim como contaminamos com aqueles que estão à nossa volta. A revolta, os atos de violência, o ódio, o rancor, se nós nutrirmos esses sentimentos negativos, eles vão enfraquecer as defesas do nosso organismo. E então, isso acontece mais acentuadamente se nós não soubermos perdoar. Se não quisermos perdoar. Porque se nós não perdoamos, nós nos punimos a nós mesmos. Porque nós vamos estar sujeitos a uma intranquilidade muito grande que vai nos conduzir a profundas angústias. E então nós vamos até ser suscetíveis a, por essas atitudes, fazer com que o nosso organismo sofra uma úlcera, sofra o aparecimento de algum tumor, que sofra algum processo inflamatório, além dos possíveis distúrbios psíquicos, que nos trarão, inclusive, também processos obsessivos. Então, se nós nos deixarmos levar por melindres, por rancor, se nós congelarmos dentro de nós a mágoa, se nós nos sentirmos indignados com tudo e com todos, e não tivermos nenhuma vontade de nos livrarmos desses sentimentos negativos, nós vamos cegamente seguir na direção de um lamentável e muito triste precipício que nós estamos buscando. Porque os sentimentos menos dignos, eles nos impedem de enxergar, inclusive, de termos pressentimentos de que nós estamos nos aproximando dos abismos, das desventuras. Então é preciso que nós estejamos equilibrados para podermos perceber isso que a natureza nos mostra. Então o equilíbrio interior é que vai garantir a nossa saúde. Tem muitas pessoas que acreditam que a cura ela é uma obrigação, uma responsabilidade
única e exclusivamente do médico e dos remédios. Essa pessoa, ela não quer participar das suas doenças. Ela não utiliza esse estado doentio para ver onde é que se encontra a causa dessa doença e, consequentemente, a cura das dores e das aflições. Então, a pessoa combate os efeitos, mas não combate a causa. O médico vai nos orientar, ele está aqui na Terra como médico para nos ajudar a curarmos o nosso corpo físico e, inclusive, equilibrarmos o nosso espírito. Mas nós precisamos ter consciência de que nós temos que saber se estamos doentes, por que estamos doentes. E fazer uma análise da nossa vida, uma análise do caminho que nós estamos percorrendo e ver o que é que nós temos que modificar e o que podemos modificar imediatamente para conseguirmos a nossa cura. Nós sabemos que a doença ela tem uma relação do corpo e do espírito, porque o homem tem um sistema de energias multidimensionais. Então, a desarmonia do sistema, ela pode desencadear inúmeras doenças, tanto no plano físico como no plano emocional. E sendo propriedade do espírito, o pensamento, então, ele vai gerar energia de acordo com a sua posição de bom pensamento ou de mau pensamento. Então, vamos nos preocupar em examinar o nosso pensamento. Se não é um pensamento bom, vamos afastá-lo. Vamos buscar a prece para nos ajudar a nos equilibrarmos. Porque é claro que a doença, quando ela vem, nós padecemos e nós como alma sofremos, mas também vai nos obrigar a um trabalho de reajuste, de melhora, de modificação da nossa posição. Então, no livro Os Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, que foi ditado a Divaldo Pereira Franco, ele nos diz: em qualquer processo de enfermidade e disfunção fisiológica ou psicológica do ser humano, o doente é o espírito, convidado à reparação dos erros cometidos, responsáveis que são pelos transtornos orgânicos que os mesmos nos torna vítima. Então, o nós espírito, é que estamos doentes. Então, nós temos que nos melhorar moralmente para podermos melhorar também fisicamente. Temos que cuidar, então, as nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia interior, a harmonia da nossa alma. E se nós quisermos a saúde e a paz, então vamos nos libertar desses fardos pesados que nos impedem de ir mais alto, para as possibilidades de que, se nós conseguirmos voar mais alto, nós conseguiremos perdoar incondicionalmente as outras criaturas. E o perdão vai nos levar a uma melhora muito grande. Para nós compreendermos melhor esse processo de que a mudança nós temos que fazer à medida que a natureza nos mostra que nós precisamos, nos colocando doentes, né? E que nós podemos então nos melhorar, nos renovando, nos melhorando. Tem dentro do livro Lázaro Redivivo, que foi psicografado por Chico Xavier e que foi ditado pelo irmão X, um texto muito interessante sobre o anjo da saúde. Então ele conta que um homem enfermo
chorava muito e invocava a proteção de Jesus. Ele pedia misericórdia e falava que ele precisava da piedade do Divino Mestre porque ele estava sofrendo muito, que ele tinha muitas dores e que ele já havia percorrido todos os recursos terrenos e não tinha conseguido melhor. Então, ele queria que Deus mandasse uma divina luz para melhorá-lo. E pedia então que Jesus, que sempre foi o pastor do bem, lhe mandasse, por misericórdia, uma ajuda. E enquanto ele pedia isso, Jesus tomou conhecimento do desespero daquele homem e enviou um anjo, que é o anjo da saúde, para vir então conversar com esse homem. Quando ele viu o anjo, ele falou que ele estava muito abatido, que ainda bem que Jesus tinha mandado o seu emissário, porque ele estava sem esperança e que a crença tinha abandonado a alma dele e pediu que o socorresse, que tivesse piedade dele. E o anjo então falou para ele: meu amigo, põe a consciência nos lábios em oração e responde-me. Tens vivido de acordo com a vontade de Deus, fugindo aos caprichos do coração? Viveste até agora amando a Deus acima de tudo e querendo ao próximo como a ti mesmo? Dedicaste teu corpo, tuas faculdades, à execução das leis divinas? E o homem, que era acostumado a fugir das respostas e mentir muitas vezes, não teve coragem de mentir para o anjo e disse: não, ainda não servi as leis de Deus como deveria. E o anjo continuou então, colocando a mão sobre a fronte do enfermo, disse: estarás, porém, disposto a esquecer imediatamente o pretérito criminoso? Desculparás sem qualquer sombra de hesitação a todos os que te desejaram o mal? Auxiliarás o inimigo? Perdoarás sempre, esquecendo a ingratidão e as injúrias? Pedirás a Deus pelos teus adversários, reconhecendo que são mais infelizes que tu por serem ignorantes? Exercerás a piedade, beneficiando os que te ferem, e esquecerás sem esforço a calúnia? E ele, muito triste, disse: infelizmente ainda não posso. E o anjo prosseguiu: não emitirás pensamentos desarmônicos ante a felicidade do próximo? Partilharás a alegria, a prosperidade dos amigos, do vizinho, como se te pertencessem também? Ajudarás a criatura feliz para que se concretize sua felicidade? O doente pensou muito nas suas lutas interiores e disse: ainda não posso. Então o anjo retomou: terás disposição para manter viva a esperança, compreendendo a paciência de Deus, que aguarda milênios a nossa iluminação? Esperarás sem revolta o entendimento de teus irmãos de luta por alguns anos? Saberás calar a desesperação a fim de auxiliar em nome de Deus, mobilizando as forças que te foram confiadas? E ele tristemente disse: não consigo proceder assim. Cultivarás o silêncio quando a leviandade e a calúnia espalharem palavras loucas em torno do teu coração? Defenderás a saúde, evitando as reações imprevisíveis de pessoas que poderias ofender com as falsas e delituosas palavras? Ele disse: não consigo.
Poderás viver respeitando a natureza, conservando-te em equilíbrio físico e espiritual através da temperança, trabalhando em benefício de ti mesmo e do próximo? Terás prazer em ser útil, independentemente de gratidão ou recompensa? Ele respondeu, ainda não. E o anjo então falou para ele, ó meu amigo, ainda é cedo para deprecares o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir, de acordo com a vontade de Deus, ainda lutarás com a enfermidade por longo tempo. Por enquanto, não peçais vantagens que não saberias receber. Roga a Deus que te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio e às exigências da reflexão. E o anjo então endereçou a ele um gesto de adeus, e o homem, chorando, disse para o anjo, ó enviado do céu, confiarei em Jesus. E o anjo, com bondade, lhe disse, sim, eu sei, isto, porém, não é bastante. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. E nesse momento, o anjo se voltou e seguiu para as suas missões outras que tinha que ainda desempenhar. Então, como nós vimos, o homem se preocupava com a saúde do corpo, sem se dar conta de que ela está diretamente ligada à saúde da alma. Que a paz interior, ela vai aparecer sempre que nós nos dedicarmos o bem. Se nós fizermos isso, nós vamos afastar de nós a doença, o sofrimento, ou então iremos minimizar esses problemas físicos ou até mesmo espirituais que nos visitam. Então, é preciso que nós lembremos que o equilíbrio ele está dentro de nós. E se ele está dentro de nós, nós temos que buscá-lo. Ele está lá. É só nós buscarmos. Mas temos que saber fazer isso. Agora, uma vez que o anjo do Senhor mostrou a ele tudo o que ele precisava mudar para melhorar-se, não quer dizer que ele teria que fazer tudo isso em uma única vez. Ele teria que escolher por onde ele ia começar a trabalhar em a sua melhoria. Mas sabia também que o bem ele poderia praticar. Ele poderia desejar o bem aos outros, ter bons pensamentos, já era um passo. Então, nós não podemos querer resolver tudo de uma vez só. Mas nós temos que trabalhar paulatinamente para vencermos essas dificuldades que nós temos. Nós temos que pensar que a sabedoria divina ela nos permite equívocos. Ela permite que nós nos equivoquemos inúmeras vezes. Mas também ela retira dos nossos próprios erros os meios que são necessários para a nossa recuperação. Então vamos ver, vamos observar qual é o aviso que a natureza está nos dando através de uma determinada enfermidade. O que é que eu preciso mudar em mim? Vou buscar vivenciar o amor? Que nós temos que lembrar que amar é fazer o bem para o próximo. Se eu ouvir algum necessitado que precisa desabafar, eu estou praticando uma ação de amor. Não é alguma coisa que nós não possamos fazer.
É no nosso dia a dia que nós vamos começar a treinar a vivência do amor. Se nós não permitirmos que os maus pensamentos, que a inveja, que a maledicência visitem a nossa vida, nós vamos estar trabalhando no amor. Porque nós só vamos falar mal dos outros, de nós mesmos não vamos, não é? Então nós vamos lembrar do amor ao próximo. Então, esses equívocos, eles vêm como um remédio. E se nós tivermos um arrependimento sincero, nós vamos ter novas condições mentais para continuar a nossa caminhada. Porque a cura, tanto física, como emocional, como espiritual, ela exige de nós trabalho, estudo e boa vontade, para nós nos conhecermos, para nós nos renovarmos, para praticarmos o bem, principalmente praticarmos o bem, termos bons pensamentos, porque os bons pensamentos vão dar pureza ao nosso espírito, e essa pureza que nós estamos conseguindo vai atingir o nosso corpo físico com um bem-estar. Por quê? Porque vai expressar a harmonia interna que existe dentro de nós. Então, o único antídoto capaz de curar todas as enfermidades é a vivência cristã, através da reforma íntima. Então, vamos pensar que toda e qualquer doença é um aviso de que nós precisamos nos modificar, que nós precisamos nos melhorar. Uma boa tarde a todos.